Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Matheus aqui. Hoje veremos o módulo 16, Física 1, que é um módulo que fala sobre esse carinha aqui, Isaac Newton, sobre as leis dele. É um módulo bem pesado, tá? Vai ter, além das leis do movimento, são aquelas 3 leis que a gente já viu no primeiro ano, vai também falar sobre os tipos de força que vêm em conjunto, ou seja, força elástica, força de atrito, peso, normal, tudo isso aí vai estar englobado no mesmo módulo. Então assim, é um módulo bem pesado, bem importante pra gente. Que esquema de sempre, vou começar aqui o vídeo, vou cortar e a gente vai cortando e falando das leis e dos tipos de força, beleza? Vamos lá! Bom galera, vamos começar então pela primeira lei de Newton, beleza? Antes de falar dela, só para dar um comentário rápido aqui. Quando Newton escreveu aqui o livrinho dele, que é o Princípio, ele não falou a primeira, segunda e terceira lei. Ele deu um monte de informações falando sobre várias forças, inclusive não só a segunda, né, que a gente fala que é F, R, M, A. Ele falou também de, principalmente, a parte de força centrípeta aqui no livro dele. E ele não colocou como se fosse 1, 2, 3. Ele colocou várias definições, que depois o pessoal que leu o livro meio que compilou a ideia em 3 leis principais da dinâmica. Por exemplo, a primeira lei que é a inércia. Olha o que ele fala no livro dele. Ele não bota nem lei, ele fala que é uma definição. E a definição 3, por sinal. Olha o que ele escreve aqui. Ó. A força inata da matéria é um poder de resistir, através do qual todo o corpo, no que depende dele, mantém seu estado presente, seja ele de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, que é o MRU, né? Movimento uniforme. Ou seja, ele não fala que é inércia. A gente que leu depois, batizou o nome e, né, colocou para vocês no ensino médio que a primeira lei que ele falou, que é a definição que ele falou do movimento, é a inércia. Eu só escrevi aqui de uma forma mais, né, comumente apresentada para vocês. Primeira lei, inércia. Na ausência de forças, o corpo mantém seu estado de movimento. Esse pedacinho aqui, ó, estado de movimento, leia-se MU, uniforme, ou repouso. Tranquilo? Isso aqui que a gente vai tentar entender agora. Aí, a primeira lei é só uma ideia de que assim, se o corpo está parado, ele vai se manter parado. Se o corpo tem velocidade, ele tende a manter a sua velocidade constante, não vai mudar. Tudo isso se ele tiver uma situação sem forças, por ausência de forças. Vamos entender aqui 2 coisinhas, tá, que são importantes. Quando ele fala aqui, ó, ausência de forças, isso aqui pra gente são 2 coisas, tá? Ele realmente pode estar flutuando lá no meio do nada, sem nenhuma força atuando sobre ele. E aí realmente ele vai estar de boa ali, paradinho. Ou então, a gente entende hoje em dia também que essa ausência de forças aqui, numa situação mais, né, matemática da nossa matéria, a gente pode também dizer que é quando a força resultante é igual a 0. A gente assume também essa possibilidade, que é quando, por mais que exista força no objeto, quando você soma tudo, dá 0. Tipo cabo de guerra, né? O cara puxa para um lado com 10, eu puxo para cá com 10, 10 menos 10, zerou, força resultante é 0. Dá a impressão de que o corpo está numa ausência de forças. Estou falando isso porque, assim, no nosso dia a dia, quando você bota, sei lá, vou botar aqui a minha caneta, vou prender no quadro. Se eu não mexer, a tendência, né, é que ela mantenha seu estado de repouso. Beleza. Só que quando eu pedalo no quadro, ela tem várias forças sobre ela. E aí, por coincidência, todas as forças resultantes, né, somam 0. Então é um estado de inércia. Ela vai ficar parada se ninguém meter a mão nela ali. Se ninguém mexer, não se move. Beleza? E a outra parte que eu queria falar com vocês rapidamente aqui, ó, é esse estado de movimento. Porque aí temos que tomar cuidado. Pode ser tanto no sentido de repouso, pode ser no sentido de movimento uniforme. Vou botar só MU, tá? Movimento uniforme. Ou então, às vezes, para dar uma dificuldade a mais, o cara te lembra que pode ser também uma situação onde a aceleração do corpo é 0, ou seja, você nem aumenta a velocidade nem diminui a velocidade, mantém ela constante, que é a ideia da inércia. Então, basicamente é isso. Primeira lei, lembre-se que se o corpo está parado, mantém-se parado. Se está em movimento, mantenha a mesma velocidade, independente do que aconteça, a não ser, é claro, que você coloque alguma força no caminho. E a segunda lei falou justamente disso. O que acontece quando eu coloco uma força, né, de contato no objeto? Então vamos cortar aqui e vamos falar da segunda lei também. Bom, e a segunda lei, ela tem um nome um pouco maior, Princípio Fundamental da Dinâmica.
ela aparece meio que no vácuo da primeira lei. A primeira lei é quando ela está valendo zero a força, e aí a segunda lei ele vai explicar casos que ela não vale zero, né? E tem uma fórmula para isso. A principal é força resultante M vezes A. Tranquilo? Esse Azinho aqui a gente pode variar, como ele pode ser ΔV sobre ΔT, mas no geral ele vale a aceleração, né, do objeto. E eu botei aqui, ó, FR, força resultante, a gente mede em Newton, a gente bota um Nzinho. A aceleração, que é a mesma lá da nossa matéria anterior, metro por segundo ao quadrado, não fechei aqui, ó, quadrado, e a massa em quilo. Então eu botei um asterisco aqui, porque tem uma OBS importante. O Newton, quando ele definiu massa, nas definições que ele botou no livro dele, que a gente acabou de ler uma delas aqui, a primeira que ele fala, ele diz que massa é a quantidade de matéria de um objeto. Quantidade de matéria definida por densidade, que é massa e volume, né? Então, quantidade de matéria. Só que aí, logo depois, ele fala uma outra coisa importante, que ele comenta, também no livro dele, que a massa é como se fosse a resistência do objeto ao movimento, que é uma coisa natural, do tipo, quando eu tenho um cara muito pesado, eu preciso de mais força para movimentá-lo. Quanto maior a massa, mais força tem que fazer. Então ele considerou também a massa, entre aspas assim, como se fosse uma medida da inércia. Inércia. Ele meio que tende a dizer que quanto maior a massa do objeto, maior a sua inércia. E a gente faz uma comparação de massa inercial. Então, vocês de repente fazendo algum exercício, principalmente questões de múltipla escolha, ele pode mencionar assim, a massa inercial do corpo. A massa inercial é a massa normal, tá? Porque lembra que o Newton considerava a massa como, né, resistência ao movimento. Então, é a quantidade de matéria ou então essa medida de inércia aí. Show? E, então, beleza, a força resultante, esse cálculozinho aqui pequenininho, que a gente vai usar bastante, por sinal. E tem dois, né, vamos dizer assim, duas OBS, já mais que OBS, tem duas coisas que são fundamentais para ela funcionar. Primeiro, ela tem que ter contato. Força para o Newton exige contato, tem que ser de puxar, levantar, pisar, socar, sei lá, qualquer coisa que tenha interação física, beleza? E para a gente aqui, ela vai ser vetorial, ou seja, vai seguir aquela parte toda que a gente viu no módulo anterior, que é a soma de vetor, multiplicação de vetor, né, decomposição de vetor também, que é muito importante, e principalmente módulo, direção e sentido. Então, fundamental para entender a segunda lei quando tiver exercícios. Mas por enquanto a gente vê só a definição, para a gente não, né, aprofundar muita coisa ainda. Segunda lei foi, vamos para a terceira também, que é a famosa ação e reação. Terceira lei de Newton, ação e reação, também conhecida como tudo que vai e volta. Brincadeira, não tem nada a ver com isso não, tá? Ação e reação para a gente aqui é o seguinte, toda força, e aí força para a gente, entenda como ação, tá? Toda força que você vai fazer sobre um corpo gera uma reação, e aí você pensa a reação como força contrária. Então eu faço uma força no corpo e automaticamente esse corpo gera uma reação, uma força contrária a mim, de mesma intensidade. Isso aqui é fundamental, tá? A intensidade das forças de ação e reação são as mesmas. A questão aqui, esse negócio de força contrária e tal, é vetorial, porque assim, quando você empurra, por exemplo, vou botar aqui um bonequinho empurrando uma parede que seja, então daqui fazendo uma força numa parede. O chãozinho, né? Importante. E o que diz a terceira lei? A terceira lei diz o seguinte, ele vai empurrar a parede. Beleza, força que a pessoa faz, aqui, força da pessoa. A parede, por sua vez, ela vai sofrer a ação, então ela vai devolver a reação, que é a tal da força contrária. Vetorialmente falando, ela vai estar no sentido oposto. Então o muro vai empurrar o carinha para frente aqui, ó. Vai degolar ele aqui, tá sem querer, mas vai empurrar ele para frente. Vou botar aqui, ó, força do muro. A grande questão é que vetorialmente elas são opostas, né? Mas os sinais, né, os valores, melhor dizendo, os módulos vão ser iguais. Força do muro é igual a força da pessoinha. Que é basicamente uma ideia que todo mundo fala, que é quando você, sei lá, dá um soco na parede. Quando você dá o soco na parede, você que, né, está agredindo a parede, mas você sente a dor na mão. Porque a maior força que eu faço aqui, quanto maior for a força, né, quanto maior for a minha ação, maior, aliás, de mesma intensidade será a reação. Então, se eu dou um soco muito forte na parede, ela vai devolver com a mesma força. Se eu dou um soco fraquinho, ela devolve fraquinho. A intenção é que sempre seja igual a ação e reação, né, o valor delas, sentidos opostos. E aí, coisas importantes que aparecem às vezes em questões de múltipla escolha. OBS 1 aqui, ó.
Ação e reação só vai ocorrer em corpos diferentes, tá? Não tem como você fazer a ação e a reação sendo no mesmo corpo, do tipo, vou me bater. Isso não faz muito sentido. Então vou me levantar aqui, também não faz muito sentido. As ações e reações sempre em corpos diferentes. E tem uma situação também aqui que é legal de falar, é que quando a gente faz ação e reação, a força é igual, mas a massa e a aceleração geralmente são diferentes, né? Quando eu faço aqui o exemplo do soco na parede, geralmente quem sofre a dor é minha mão, né? A parede fica igualzinha aqui, nem se mexe. Porque geralmente, né, como lá tem a menor massa, eu sofro a maior aceleração, ou seja, a minha mão, por ter a menor massa em relação à parede, quando as forças são iguais, a aceleração eu sinto, né, com a intensidade maior na minha mão. E sofrer aceleração é o que sente a dor, na verdade. Você não morre por causa da força, você morre por causa da aceleração, beleza? O fato de eu ir com muita velocidade e de repente parar, né, quando tem o contato para, é o que faz a minha dor, né, ser maior ou menor. Quanto maior a minha velocidade, né, vou ter que parar mais rápido, vou ter que desacelerar mais rapidamente e eu sinto mais dor. A massa da parede, por ser muito alta, ela não sofre nada, ela não sofre nem, sei lá, 0,01 de aceleração, ela fica lá de boa na dela. Então, duas coisas importantes, três na verdade, né? Vamos relembrar tudo aqui. Lembre que a intensidade das forças serão iguais, só em sentido contrário, que essa ação e reação, corpos diferentes, e que se você tiver uma diferença de massa ali entre os caras, quem tiver a maior massa vai ter a menor aceleração e vice-versa, que é o desse daqui. Quanto menor a massa, maior a aceleração do objeto. Tranquilo? Isso aqui são as 3 leis de Newton. Tá? Basicamente, a gente fechou aqui a primeira ideia. A segunda parte do nosso vídeo vai falar sobre os tipos de força que existem também, além daquela FR igual a MA, que a gente vai usar muito para fazer conta. Né? Porque a parte de leis de Newton tem a parte teórica, ok? Só que, no geral, os vestibulares gostam mais da parte de cálculo. Então, vamos ver aqui os tipos de força que vão além da segunda lei. Bom, galera, tem aqui os tipos de força, tá? Botei aqui de forma aleatória, são 5 que a gente vê no ensino médio no total. Às vezes aparece como outro nome, também aparece como forças particulares, tá? De qualquer forma, são os tipos de força que vão além daquele cálculo de segunda lei, que é FRMA. Tá? Alguns apresentam fórmulas distintas, que é o caso do primeiro aqui, ó, força elástica, também conhecida como lei de Hooke, que é uma situação que é um físico aqui, né, que é o Hooke, ele pesquisou basicamente molas, como é que funciona o comportamento delas e a força elástica presente nelas. E ele elaborou uma fórmula, uma relação matemática, que diz que Φ, que é a nossa força elástica, que é medida em newtons, tá? Toda a força que a gente vai ver aqui vai ser em newtons, é igual a um K delta X, ou seja, o tamanho da força vai depender de um K e um delta X. Esse Kzinho aqui a gente chama de constante elástica. É uma relação que tem a ver com o material da mola, a quantidade de espiras que a mola tem, se ela é muito grande, muito pequenininha, muito fina e tal. Isso aí é um valor que você não se preocupe muito, que ele vai ter que te dar na questão. Em último caso, você vai ter que achar na questão, tá? Não é um valor, é uma constante, mas não é uma constante fixa, tipo gravidade que vale 10. Depende de cada questão. Pode ser 500, 1000, 2000, 5000, vai depender do enunciado lá do seu, né, sua questão, seu exercício. Coisa importante é porque a constante é medida em Newton por metro. Tem situação que pode aparecer em Newton por centímetro, tem que tomar cuidado na hora de ler lá. Estou botando aqui, né, a nossa unidade oficial no SI. Assim como a deformação, que é o ΔX, a gente bota em metro. Deformação é o seguinte, como tratava-se muito de mola, na mola você pode esticar ou comprimir. De qualquer forma você vai deformar o tamanho original. Você pode deformar no sentido de aumentar ou deformar no sentido de diminuir. E só tem um probleminha aqui na hora de fazer a conta, porque assim, imagine que aqui é meu x0, né, o tamanho original, e que eu puxei a molinha e estiquei ela. Na hora de fazer o seu cálculo lá da fórmula, não usa o tamanho final. Você vai ter que usar sempre o aumento, que é um ΔX, né? Você sabe como é que funciona, é o tamanho final menos inicial. Então, pô, tinha uma mola de 20 centímetros, puxei e ficou com 25. Meu ΔX, 25 menos 20, 5, é só quanto aumentou. E o contrário também, né? Quanto você vai diminuir, também, mesma ideia, sempre a deformação. Então, essa aqui tem uma fórmula específica. Se aparecer na sua questão algo que lembre, né, força elástica, principalmente molas, para a gente que sempre vai ser mola, então fica na maldade porque isso aqui vai ser utilizado. Se não aparecer, beleza. É igual aqui, ó, tração. Tração ela é usada em uma outra situação, que é quando tem forças associadas a fios ou cordas ideais.
que significa isso? São fios e cordas que não esticam, logo estão fora disso aqui, não funciona a lei de Hooke, muito mais simples de fazer. E também são fios ideais aqueles que a gente considera que não tem massa. Então, a segunda lei, FRMA, também não funciona, massa igual a zero. Então, são só forças associadas, não tem fórmula. Se você ver algum tipo de corda, polia também tem muito, né? Apareceu uma corda na sua questão, já fica na maldade que aquela corda ali, ela vai ter uma força chamada tração associada a ela. E é basicamente isso, não tem conta, não tem fórmula aqui para fazer. Geralmente você calcula o valor da tração através de outras forças. Pode ser até a força elástica mesmo, ou a segunda lei de Newton. Mas ela não tem uma fórmula pronta, né? Você vai ter que analisar a questão. Tranquilo? Então vimos duas, vamos ver mais duas. Bom, e na sequência aqui temos então força normal e força de atrito, né? Força normal também é uma daquelas que não tem fórmula. Você vai ter que calcular ela em função de outras fórmulas, beleza? Mas tem que entender de onde ela vem. Força normal ela vai surgir da reação ao contato à superfície. Ou seja, quando eu coloco a mão no quadro, o quadro, na parede aqui no caso, vai fazer uma força de reação a esse contato. E a gente chama essa força de normal. Ela tem uma coisa importante nela, que ela vai ser sempre perpendicular à superfície. Ou seja, eu estou fazendo aqui a força, né, para frente, para dentro do quadro, então vai ser 90 graus para frente também aqui. É uma reação, na verdade, né? Então, sempre que você for fazer a sua conta com a normal, lembre-se de desenhá-la de forma que seja 90 graus. Eu botei aqui um bonequinho em pé, né? Então lembre-se de que quando for fazer a normal do contato que ele tem com a superfície, para cima. Se o bonequinho fosse Homem-Aranha, né, pode ser, por que não? Aqui em pé na parede, lembre-se que, né, esse caso também vai ser 90 graus com a superfície, no caso, para frente. Tem um caso especial que a gente chama de plano inclinado, que aí, nesse caso, né, como o plano está inclinado, a normal, que é a superfície, também acaba inclinando. E ele tem uma relaçãozinha matemática ali de cossenos e senos que aparecem, mas que não vai ser o nosso alvo agora, tá? No nosso módulo 16. Por enquanto, você tem que entender que se o objeto estiver sobre uma superfície, né, no chão e tal, ou então preso numa parede, ou por que não no teto também, pode ser. Se ele estiver no teto, né, em contato com algum chão, algo do tipo, você vai ter que colocar também na sua conta mais uma força que a gente chama de normal, beleza? Além dessa, a superfície ela pode fazer uma força a mais, tá? Isso aí depende da questão. Aquela questão é que você vai ter que adicionar ou considerar o atrito do chão. E aí, se você tiver uma questão desse tipo, você vai ter que adicionar também, além da normal, a força de atrito, tá? Ela é uma força que vai aparecer por causa das situações dos objetos não serem 100% lisos, tá? Então imagina que eu estou assim, estou com uma caixinha no chão. Se eu olhar muito de perto, por mais que eu passe a mão e não sinta muita coisa, ache que seja 100% liso, se eu olhar mais de perto eu vou ver várias ranhuras, várias pequenas rachaduras na borda tanto da caixinha quanto do chão. Então o que acontece? Durante o movimento, essas ranhuras, essas bordas ficam batendo uma na outra. E esse fato de bater uma na outra é como se fosse o peão lá do Silvio Santos. Vai batendo no outro e vai freando o movimento, vai acabando, né, dando uma desaceleração. Quem já viu energia no passado, vai meio que consumindo energia, né? Mas de qualquer forma, vai ter esse atrito entre o objeto e o chão, superfície. E tem uma forma de calcular, porque agora não basta só lembrar que tem a normal, né? Você vai ter que também fazer uma conta com isso. E a conta da força de atrito, a gente fala que é FAT, a gente bota força de atrito, né, AT, Mi vezes normal. Esse Nzinho aqui é da fórmula, né, da força da normal, que não tem fórmula, você vai ter que achar de outras maneiras, mas enfim, da força normal. E esse Mzinho aqui, a gente chama de coeficiente de atrito, tá? Coisa importante, coeficiente de atrito, ele é um valor constante, tá? Dependendo do que você achar, vai ser constante. É igual o do casinho da mola. A questão vai ter que te dar, ou no pior dos casos, vai fazer você achar esse valor. Tem uma vantagem que aqui não tem unidade. Força também de atrito é Newton, como qualquer outra força. Normal, não botei aqui, mas também é Newton, né? Então tem uma vantagem que o coeficiente de atrito não tem unidade, ele é só um valor. Coisa importante, dependendo da situação, você vai ter dois valores possíveis de coeficiente de atrito, ou seja, de Mi, né? Como assim depende da situação? Você pode estar numa situação onde o objeto já está em movimento, que a gente chama de Mi cinético, ou coeficiente de atrito cinético,
Então ele vai te dar, por exemplo, dois valores. Li a questão, o cara me deu Mi cinético valendo, sei lá, 0,5 e Mi estático valendo 0,8. Qual que eu uso? Se o cara estiver em movimento, Mi cinético. Se ele estiver parado, né, estático, o nome já meio que diz, você vai usar o Mi estático. Depende da questão, tá? Você vai ter que ler com cuidado para imaginar a situação, ou pelo menos entender se ele está em movimento ou se está em repouso. Tranquilo? O fato importante é que o valor do Mi estático, no geral, é sempre maior do que do Mi cinético. Tem um porquê, tá? Quando você está em movimento, aquelas ranhuras que eu falei com vocês, elas estão sempre em contato, tá batendo uma na outra. Mas assim, existe movimento, então essa dificuldade, por mais que exista, não é tão grande em relação ao parado, porque quando para, as ranhuras se conectam. Então para você tirar isso aqui, tem que ter muito mais força do que fazer o cara só batendo. Tem essa relação, quando você pega algo muito pesado e vai empurrar, é muito difícil tirar ele da inércia, né, botar ele em movimento, do que quando já está se movendo. Quem já quebrou o carro alguma vez assim, tá de carona ou dirigindo, né? No caso de vocês, carona, espero, né? Tudo menor aí. Mas enfim, quebrou o carro, teve que empurrar, até o carro sair da inércia, começar a se mover, tu gasta muita força. Depois que ele anda, vai de boa. Mas é porque, enquanto ele está parado, o valor do Mi, o pneu e o chão lá, estão grudadinhos. Tem que fazer mais força para soltar. Depois que solta, vai mais tranquilo. O valor do Mi cai bastante. Tranquilo? Então vimos 4 forças, falta só uma. Vamos ver a última aqui então. E para terminar aqui, chegamos na quinta força, né, que eu falei com vocês, a gente já vê 5 tipos de força ou 5 tipos de casos particulares. É a força-peso, que foi a que talvez deu mais trabalho para o Newton e rendeu até outros, né, frutos para ele. Muito importante, diga de passagem. Força-peso, ela tem um diferencial, porque até então as 4 que a gente viu aqui, foi tração, força elástica, normal e atrito, todas elas tinham em comum o fato de ter contato, né? Tinha que ter um contato físico entre uma mola e um objeto, entre o objeto e o chão, né? No caso da normal, e do atrito, ou então numa corda ideal. Todas exigiam o contato físico. O peso é diferencial. O peso é a única que não tem que ter o contato. Peso para ele seria uma força de... Isso aqui é por Newton, tá? Vou puxar aqui, ó. Força distância é a versão Newton da parada. E para ele era uma força que, né, produzia um efeito de atração no objeto, por mais que eu tivesse soltado ele, que é o que a gente fazia lá em queda livre. Quando você solta o objeto, ele cai, ou seja, uma força puxa ele para baixo, apesar de nada estar, né, tocando ele. Então era uma contradição, digamos assim, às primeiras leis do Newton. Ele teve que fazer uma quarta lei, entre várias aspas aí. Teve que fazer não, né? Foi fruto do trabalho dele. A força-peso, ela vem de uma outra ideia que eles chamam de gravitação universal. Deixa eu botar aqui bonitinho. Gravitação universal, que é um dos trabalhos do Newton e que dentro dessa teoria aqui existe o que a gente chama de gravitação universal, né? Existe uma força chamada força da gravitação, que vocês conhecem, muito parecida aqui, ó, deixa eu tirar isso aqui, que é uma formulinha que é assim, ó, força gravitacional é massa de um planeta vezes a do outro, tem um Gzão aqui, divididos por d ao quadrado. Vocês conhecem isso aqui porque quando vocês viram lá parte de eletrostática em física 3, vocês barraram uma fórmula muito parecida, que era a força de cálculo de força elétrica. Tá? Só que lá era KQD ao quadrado. É uma ideia muito parecida, inclusive não é à toa. Eles meio que emularam a ideia do Newton lá para a parte de eletrostática. Mas enfim, por que eu estou falando isso? Porque o Newton teve que criar toda uma relação de gravitação universal para explicar essa força-peso aqui. É uma força além do que ele via de contato. Tem um cara muito também famoso, que vocês conhecem aí, um bigodudo meio famoso, que é o tal do Einstein. Ele reviu essa teoria e aí, hoje em dia, a gente fala que é uma força gravitacional. Ela depende do campo gravitacional do planeta ou do Sol, pode ser também, do Einstein, que seja, mas força gravitacional no local que você está inserido, beleza? Mas de qualquer forma, pra gente aqui, ensino médio, né, é peso, massa e gravidade. Estou comentando 2 tipos de forma de você falar, porque tem sempre aquela questão múltipla escolha que o cara vai lá na teoria, lá no fundo, para explicar um negócio básico. Então, se você lê algo de força gravitacional ou campo gravitacional,
ele está se referindo a peso, se for força, ou se for campo gravitacional, a nossa boa e velha gravidade, que é o Gzinho aqui da fórmula. Tranquilo? E o M é massa, né? Porque massa sempre está usando desde sempre. Nosso M, desde a segunda lei, que M é massa. Beleza? E como é que funciona isso aqui? Força-peso, a intenção dela é que todo mundo que esteja dentro do planeta seja atraído para o centro do planeta. Então, vou puxar aqui, ó, setinha para baixo, peso. Setinha para baixo, peso. E não necessariamente tem que estar em contato com o chão, tá? Você pode também ter aqui, finge que é um avião, tá? Mas você pode ter um avião voando aqui, ó, e ele também sofre peso, né? Ultraleve, sei lá, finge que é uma gaivota, qualquer coisa do tipo, mas que esteja voando aqui. Beleza? Então ele vai saber peso. Desde que ele esteja perto do contorno ali do campo gravitacional, ele vai estar sofrendo uma força à distância, né? Que são as teorias que a gente vai ver. Coisas importantes, né, que entram nessa matéria aqui. A massa não varia. Vocês vão ver algumas questões que, no geral, a gravidade da Terra vale 10, se o cara estiver de bom humor, ou se ele estiver de muito mau humor, 9,8. Vocês já viram isso lá em queda livre e os tipos de lançamento também. Aí depende muito do tipo de questão. Mas tem uma coisa importante aqui, que a massa não varia. Por exemplo, massa na Terra vale 80 kg. A massa na Lua, do mesmo astronauta lá que foi para a Lua, o cara não emagrece, não engorda em 1 hora. Então ele vai ter a mesma massa de 80 kg. O que muda é o valor da gravidade. Aqui na Terra a gente bota mais ou menos 10, na Lua, com muita boa vontade, você pode botar aqui aproximadamente 2, né? Extrapolando bastante, mas basicamente 2. O que vai ter lá é uma força-peso menor. Tanto que quando a gente vê em filme, o cara vai pulando assim, né? Ele tem uma força de atração menor em relação à Terra. Então ele acaba fazendo mais força que o normal, dando aqueles saltos meio loucos. Mas a massa dele não varia. E a parte também muito importante para a questão múltipla escolha, isso aqui é bem fundamental: peso e normal não são pares de ação e reação. Pelo amor de Jesus. Por quê? Toda questão que você vai fazer, basicamente você vai botar lá, quando você vai começar a fazer as forças de Newton, você bota o bloquinho, aí bota força-peso porque está na Terra, para baixo. Ah não, mas o bloquinho está em cima de uma mesa, tu vai lá e desenha, pô. Então tem uma pessoinha aqui, ó, força-peso para baixo, aí tu vai botar lá, pô, normal para cima. Aí tu, pô, peraí, peso para baixo, normal para cima, ação e reação. Tipo, não faça isso nunca, tá? O peso e a normal, por vezes, por coincidência, digamos assim, no destino, eles têm valores iguais, só que é de vez em quando, em situações onde a nossa superfície é totalmente horizontal. A gente faz um cálculo matemático igual a esses caras. Igual seria aqui, peso para baixo, normal para cima. Agora, isso não é sempre. Temos 2 situações onde isso não é igual. Aquela do plano inclinado, que eu falei com vocês que a gente vai ver no próximo módulo, ou então em situações onde o cara está voando. Tem um cara voando aqui, ele tem um peso, a Terra atrai ele para baixo, mas ele não vai ter esse contato com a superfície, logo não posso dizer que peso e normal são pares de ação e reação. Inclusive, coloca pra gente aí para fechar aqui a nossa aula por hoje, bota o OBS3 aí. O OBS3 vai dizer que a reação da força-peso, ela vai ocorrer, vou botar aqui, ó, vou botar do peso, tá? Só no peso fica mais fácil escrever. O peso vai estar no centro da Terra, do planeta Terra, tá? E só diga de passagem, eu botei redondinho, tá? Terra não é plana. Então é isso, vimos aqui os 5 tipos de forças. O vídeo não fica muito grande, não farei exercício dessa vez, mas é claro que assim, querendo fazer exercício e querendo tirar dúvida, gente, tem a aula ao vivo, podem deixar no comentário também, e me procura na rede social que eu já botei pra vocês lá, o Instagram, pode perguntar à vontade, e façam exercícios, essa matéria é bem importante mesmo, então se dedica aí. Valeu, até a próxima, fica com Deus aí.